tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais uma aula de história. Em nossa aula de história, nós vamos fazer uma retomada dos assuntos que nós estudamos. Então, nós vamos fazer a correção de uma atividade lá na página 136 e 137, ok? Então, vocês vão pegando o livrinho de vocês, caderno não, pegue um livro, a borracha e o lápis para a gente fazer a correção dessa atividade. Se vocês já responderam, vocês vão conferir as respostas. Se não, vão respondendo juntamente comigo, tá bom? Então, como eu já falei que é uma retomada dos assuntos, essa tarefa é dos assuntos da unidade, dos assuntos anteriores. Então, acredito que não vai ser difícil, porque já houve explicação desse assunto todo. Vamos iniciar aí com a primeira questão. Assinale a alternativa correta. Aí tem duas aí, 2 quadrinhos. Vamos ler o primeiro. A primeira forma de comunicação das comunidades humanas, caçadores e coletores, foi a linguagem escrita. Será que está correto, gente? Será que a primeira forma de comunicação dos seres humanos foi escrita? Com certeza não. Então, não assinalar nada aí no primeiro quadrinho. Vamos ler o segundo quadrinho. A linguagem oral e os gestos possibilitaram aos primeiros grupos humanos transmitir descobertas e conhecimentos para outros membros dos respectivos grupos. Aí tá correto, porque lá eles começaram a comunicação deles, dos primeiros grupos, foi através de gestos, né? E de linguagem oral, porque eles não sabiam escrever. Demorou bastante tempo para poder chegar à escrita. Você já sabe a história da escrita, que a gente lê essa história da escrita a partir do primeiro, segundo, terceiro ano, né? Depois, a segunda questão. Explique por que você assinalou determinada alternativa na atividade. Se nós assinalamos o quadrinho 2, então como é que nós vamos justificar que nós assinalamos essa resposta? É simplesmente dizer que a linguagem oral e os gestos foram as primeiras formas de linguagem do ser humano. Eu preciso justificar isso aí. Que a linguagem oral, pode botar aí, a linguagem oral e os gestos foram as primeiras formas de comunicação. Aí, se vocês quiserem acrescentar, vocês podem dizer assim, há cerca de 6.000 anos. Que isso aí nós já até estudamos no assunto anterior. Vocês sabem que isso aqui é tudo de lá desse assunto anterior, essas respostas. Pode acrescentar aí, há cerca de 6.000 anos atrás, né? Terceira questão. Reescreva e corrija a frase incorreta que você não assinalou na atividade 1, que nós não assinalamos. Por que ninguém assinalou? Porque nós vamos explicar. Porque as primeiras formas, escrevam aí, as primeiras formas de comunicação das comunidades humanas, caçadores e coletores, foram a linguagem oral e gestual. Foram a linguagem oral e gestual, que é através de gestos.
passa para a quarta questão. Que possibilidades de comunicação os telefones celulares oferecem aos seres humanos? Qual é a forma de comunicação que esses aparelhos oferecem para nós? Muito fácil, né? Vocês podem dizer o quê? Acesso à internet, porque quando a gente tem um celular, você só botar lá no Google, você já tem acesso à internet, não é isso? Acesso à internet, receber mensagem, enviar mensagem, fotografar, tirar foto, né? Ouvir música, porque muita gente usa o celular para ouvir música. E falar com pessoas distantes. E pode botar etc, porque nós sabemos que o celular tem muitas utilidades, né? Fazer pesquisa, né? Quinta questão. Quais são as finalidades do uso da internet? A gente usa a internet com que finalidade? Tem muita gente que usa a internet para fazer coisas ruins, mas o correto é se usar a internet para as coisas boas. Nós usamos a internet para quê? Para comunicação, pesquisas e localização. Você quer localizar uma determinada coisa, você vai lá na internet e vai fazer a pesquisa. Não é isso? Então bote aí. Pesquisa, comunicação e localização. Localizar alguma coisa. Passando para 137, nós temos a sexta questão. Numere as imagens de acordo com as legendas. Nós temos o número 1 e 2. Então, aí nós temos 4 imagens. Essas 4 imagens é 1, é 2. É 1, é 2. Só pode ser esses dois números aí. O número 1, linguagem escrita. O número 2, linguagem oral. Você vai observar qual é a imagem que está aí apresentando uma linguagem oral. Linguagem escrita. Essa primeira imagem que tem esse senhor tocando violão, não é isso? Esses dois senhores tocando violão. Então aí está uma linguagem o quê? Oral. Oral. Então vai ser o número 2 aí, número 2. No segundo quadro, nós temos aí os primeiros, digamos aqui, as primeiras riscos nas cavernas, né? Através de risco, de rabisco, não é isso? Então aí já é uma linguagem escrita. Só que era uma escrita que só eles entendiam, né? Não é ainda aquela escrita que todo mundo lê. Mas era uma escrita que eles escreveram nas cavernas, nas pedras, nas folhas, né? Nos esculpidos. Então aí é o número 1, que é linguagem escrita. Mais abaixo nós temos a outra imagem, máquina de imprensa, né? De John Gutenberg, que foi o homem que inventou a primeira letras, né? Na imprensa. Inventou a máquina de digitar, de imprensa. Então aí é o quê? É o número 1, que foi uma linguagem escrita. Linguagem escrita, número 1. Mas na frente nós estamos vendo pessoas, né, em uma reunião. Então aí está acontecendo o quê? Uma linguagem escrita ou uma linguagem oral? Com certeza aí você já sabe que é a linguagem oral, né? Que é uma reunião, sempre acontece linguagem oral. Que é o que eu estou falando aqui agora para vocês, né? Estou falando aqui com vocês em uma linguagem oral. Tá bom, gente? E aí, depois, a última questão, vocês vão ler esse quadro aí abaixo, depois vocês vão pegar uma folha avulsa, escrever um texto, dando uma explicação sobre linguagem escrita, a importância. E usar a palavra desse quadro aí no texto de vocês, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula.